Boa noite. Primeiramente, quero agradecer o convite e a oportunidade de compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Eu não sei quantas estão ligados aí, nem de onde são tantas mulheres aí, mas eu sei que a turma de Curitiba e muitos outros que eu já vi ali são muito queridas, muito especiais para mim. Obrigada. Eu vou começar hoje com uma pergunta. Você já ajudou alguém, ou melhor, vamos fazer assim, quantas vezes você já ajudou alguém e aquela pessoa reagiu de uma maneira negativa? Ou ela rejeitou sua ajuda, ou ela foi indiferente. Vai a engrenagem trabalhando aí. E como que foi a sua reação quanto a isso? Né? Lembro do povo de Deus em Números 14, de 2 a 4, após ouvir o relato dos 12 espiões sobre a terra prometida? Mesmo depois de testemunhar milagres impressionantes, já teve os 10 pragas, já teve o Mar Vermelho, a travessia, né? A nuvem de luz e trevas ajudando eles a enxergar e bloqueando, né, os outros de ver eles. Maná, tudo. E eles ainda iam ver mais coisas, porque eles foram muito, assim, ingratos, né? Eles acreditaram no relato da maioria, dos 10, e choraram amargamente. Eles insistiram em querer o que não tinha, sonhar com o passado e reclamar, assim, sem dó, para Moisés, Josué e principalmente reclamar contra Deus. Como cristãos, nós devemos ser pessoas gratas, né? Pois sabemos quanto que o nosso Pai nos ama. Os cânticos que a gente acabou de cantar falaram várias vezes de como que Jesus nos ama, como Deus nos ama e o que tudo eles foram capazes de fazer para demonstrar esse amor para conosco. A nossa motivação para agradecer é diferente do mundo. Nós entendemos o sacrifício que o Pai e o Filho fizeram para que nós pudéssemos passar a eternidade com eles. E sabemos a quem dar graças. A Deus, que é quem nos dá toda boa dádiva e todo dom perfeito, como diz em Tiago 1, versículo 17. Como poderíamos não ser agradecidos e demonstrar essa gratidão todos os dias das nossas vidas? Em Romanos 11, Paulo termina o capítulo citando Isaías e Jó, proclamando as maravilhas de Deus. Vamos ler versículos de 33 a 36 de Romanos 11. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense? Pois dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Aí ele inicia o capítulo 12 com, portanto, isso se refere aos versículos anteriores. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Nós devemos demonstrar a nossa gratidão a Deus pela maneira em que vivemos, na maneira em que pensamos, na maneira em que prestamos culto, louvor a Deus, e na maneira que nós servimos.
Pedro falou isso bem em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, tem um porquê de tudo aquilo, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cada frase cheia, repleta de significado, não é? Será que nós estamos glorificando Deus assim? Em tudo? Na maneira em que vestimos? Será que a nossa roupa passa o teste do CCCT? Quando você vai experimentar uma roupa nova para ver se vai comprar, ele passa esse teste de não ser colada, curta, cavada ou transparente? Ou vestimos da mesma forma que o mundo veste? É uma coisa para pensar. Porque o mundo veste para valorizar certas partes dos nossos corpos e Deus fala para deixar essas partes para os nossos maridos, né? Será que as palavras, o vocabulário que a gente escolhe glorifica a Deus? Ou nós usamos o mesmo tipo de linguagem que o mundo usa? Eu lembro que uma vez o meu filho, o Natanael, estava com um grupo de colegas em casa para fazer um trabalho em conjunto, um trabalho em equipe. E depois que eles terminaram, estavam lá no quintal nos fundos, brincando, pulando na cama elástica, e eu estava na lavanderia. Vocês sabem que na minha casa lá, a lavanderia dá pro quintal dos fundos. Perdão. E de repente eu ouvi uma palavra que, ai, doeu, acertou meu ouvido como uma flecha. E aí os meninos tudo dando risada e tudo, e eu comecei a prestar atenção. E esse menino estava se gabando que ele falava inglês, que ele falava assim, e daí de repente veio vários dessas palavrões aí, e cada uma doeu no meu ouvido, pensei que eu estava pegando fogo. Aí eu coloquei minha cabeça lá fora e eu falei para o meu filho em inglês, já que o menino estava se gabando de falar inglês. Falei para ele, você vai cuidar disso ou quer que eu faço? E não, pode deixar que eu faço. Aí, de repente, o que que ela falou? O que que ela falou? Aí, a minha vontade era falar, peraí, você não fala inglês? Mas eu me segurei para ver o que o Nata ia fazer. E ele explicou que a gente não usa esse tipo de linguagem na nossa casa e que a mãe não estava gostando de ouvir aquilo. Aí, de repente, ai, desculpa, senhora. Daqui a pouquinho, soltou outro. E eu só olhei para fora e eu falei, viu? Eu não sou ninguém, mas eu falo duas línguas. Dessas duas línguas que você fala, ou diz que fala. E nenhuma das duas eu acho necessário usar esse tipo de linguagem. Ele não dá uma boa impressão de quem você é quando usa essas palavras baixas. E voltei para a lavanderia. De repente, assim, ficou um silêncio lá fora. Mas a intenção era de fazer ele pensar no que ele estava falando. Aquele tipo de palavra não impressiona as pessoas de uma maneira boa, como ele estava achando que ele estava fazendo. E certamente não dá glória a Deus. Né? E com tantas palavras na língua portuguesa, eu acho muito difícil precisar usar esse tipo de palavra. Palavrões, palavras grossas, palavras vulgares. Não há necessidade para um cristão que quer glorificar a Deus. E será que as nossas vidas, os nossos hábitos, estilo de vida, é o que nós assistimos no TV, escutamos na rádio, lemos em livros ou revistas, glorificam a Deus? Se Deus chegasse e você, assim, entrar na sua casa e você está com aquele livro aí em cima da sua mesa ou
do lado da cama, alguma coisa, e de repente você está querendo sumir com aquele livro, fingir que ele não está aí, porque é para Jesus estar vendo, pois pode ficar sabendo que ele já está vendo, porque se você foi batizado pelo perdão dos seus pecados, o Espírito Santo já está morando dentro de você. E o Espírito Santo e Jesus estão assim, ó, assim, são iguaizinhos. O que um sabe, o outro sabe. Então não tem como a gente esconder essas coisas de Deus e viver uma vida santa e agradável a Deus. Devemos passar mais tempo com as coisas e as pessoas que nos encorajam a ser mais gratas. Deus nos ama, sabemos disso, né? Ele nos alimenta, ele dá oxigênio, chuva, plantações, safras, né? Sol, tudo. Aliás, ele faz isso não só para você e eu, ele faz para o mundo inteiro. Mas quantas pessoas realmente tomam tempo para agradecê-lo? Ou só achamos que ele está nos devendo? Ou é uma coisa tão normal que nem pensamos em agradecer quem nos deu? Ainda bem que Deus não é como eu. Muito bem que Deus não é como eu, né? Porque na primeira resposta, a primeira pergunta que eu fiz para vocês, quando aconteceu de eu ajudar uma pessoa e ela jogar de volta para mim o que ela pediu que eu desse para ela, eu não quis mais ajudar. E Deus providencia tudo isso, tudo que a gente precisa e muito mais para um mundo ingrato todos os dias, né? A gratidão é uma escolha. Nós escolhemos ser gratas. A gratidão é um presente que nós demos a Deus. Ele nos deu tantas dádivas, tantos presentes, paz, alegria e muitos bênçãos, tanto físico quanto espirituais. E nós, conforme Romanos 12, de 1 a 2, treinamos as nossas mentes para achar e focar no bem, as coisas boas. A gratidão destranca a abundância da vida. Ela torna o que temos insuficiência e mais. Ela torna negação em aceitação, caos em ordem, confusão em claridade e é capaz de transformar uma refeição simples em um banquete. Quantas dessas vocês já não degustaram, né? Uma refeição simples, mas com a gratidão daquela comida e as pessoas com quem você estava comendo, se tornou um banquete. Transforma uma casa num lar e um estranho até em um amigo. Eu creio que pode ser isso que Jesus quis dizer em Mateus 5, versículo 5, que os humildes herdarão a terra. Devemos usar da inteligência para aprender dos erros dos outros, né? Pensando nos israelitas, e procurar e focar no bem. Eu procurei no dicionário a palavra gratidão. Me deu duas definições. Primeira, é a qualidade de quem é grato. E o segundo, sentimento experimentado por uma pessoa em relação a alguém que lhe concedeu algum favor, ou um auxílio ou benefício qualquer. Agradecimento, reconhecimento. E aí os sinônimos seriam agradecimento, gratidão, reconhecimento e tem mais alguns. Parece para vocês que eles usam agradecimento e gratidão da mesma forma? Para mim pareceu também. Mas eu acho que há uma leve diferença. Se lembrem no Evangelho de Lucas que ele recorda um evento onde Jesus curou 10 leprosos. Isso se encontra no capítulo 17, de 11 a 19. Nós temos Jesus e os discípulos indo de um lugar para o outro e
antes de chegar numa cidade, eles encontram 10 leprosos que pediram a cura. Senhor, por favor, nos cure. E ele mandou eles procurar o sacerdote para se, né, apresentar para ver. E eles foram, todos os 10 obedeceram e foram imediatamente para a cidade se mostrar ao sacerdote. Todos os 10 foram curados. Mas apenas um, e um samaritano, voltou para agradecer a Jesus. Será que os outros não perceberam que tinham sido curados? Será que não se importaram? Será que não ficaram felizes ou até jubilosos que agora eles poderiam se reunir com suas famílias e participar com as suas comunidades? Com certeza eles com certeza estavam virando estrela e pulando de alegria. Mas eles não demonstraram essa gratidão a quem os curou. Eles só pensaram na alegria do momento, ficaram perdidos naquela euforia. Mas Jesus notou que ele curou 10 e só um voltou para dizer obrigado. Isso para mim é muito forte. Mas será possível que nós não podemos ser assim às vezes? Eu sei que eu já fui, muitas vezes. Acho que agora vocês já perceberam que a ingratidão não é um pecadinho sem consequência. Ela se encontra numa lista de alguns pecados feios em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Ingratos está no meio dessa lista. Romanos 1 é um capítulo que mostra a escuridão porque de um povo que, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Versículo 21. Nem lhe renderam graças. E aí, os versículos 22 a 32 continuam a descrever esse povo patético que nem sequer sabiam que eram patéticos. Isso é muito triste. Mas nós podemos ser assim, se não praticarmos a gratidão. Sabemos que às vezes a vida pode ser difícil. Há tragédias sobrando, principalmente agora, né? Tem doenças incuráveis, tem muitas pessoas que lidam diariamente com doenças crônicas, dor incessante, sofremos a perda dos nossos entes queridos, perda da mobilidade, e vai longe isso, né? Mas nós sabemos quem está no controle do mundo. E sabemos já que o que vai ser o final dessa história. Nós sabemos, nós temos um Salvador que não se redimiu, está preparando um lar para nós, que nós, em nossas mentes finitas, não conseguimos nem imaginar. Ele tem nos dado tantas bênçãos espirituais, Efésios 1, um dos quais é paz, de saber o que será o nosso destino glorioso, eterno, né? Versículo 14 de Efésios 1. Devemos pensar nessas coisas, como Paulo escreveu em Filipenses 4, de 6 a 8. Não sejam ansiosos, orem com ação de graças. Ação. Graças é uma coisa que a gente tem que fazer. Onde que eu estou? Em 1 Tessalonicenses 5, de 16 a 18, ele escreve que é para orar e dar graças em todas as circunstâncias, mesmo nas horas difíceis. Podemos, se procurarmos, achar alguma coisa pelo qual dar graças a Deus. Agradecer, né?
Por exemplo, vou contar uma historinha aí. Houve uma vez um menininho no ensino, como que é? No ensino médio antes, fundamental, de primeira a quarta, né? Ele teve que usar óculos. E as outras crianças deram risada dele, porque de repente ele tinha um óculos que eles achavam feio, e eles falaram coisas desagradáveis, e, né, falaram coisas que ele não gostou de ouvir. Mas mesmo assim, ele gostou dos seus óculos. E ele sentia gratidão por eles. Porque agora os meninos não tentavam bater nele mais e as meninas não queriam beijá-lo. Em Hebreus 12, versículo 6, encontramos uma citação de Provérbios 3:12, em que o autor explica que o Senhor disciplina a quem ama. Até na disciplina, na hora da disciplina, há algo para agradecer. Mesmo que disciplina dói, é desagradável, ninguém gosta, mas podemos escolher ficar feliz porque temos um pai. E esse pai nos ama tanto ao ponto de corrigir quando estamos errados. Ele não vai deixar a gente se comportar de qualquer jeito. Porque ele nos ama. Ele vai nos disciplinar. Então, se gratidão, mostrar gratidão é uma coisa tão importante para o cristão e para a gente mostrar isso, como que eu faço isso? Bem, já falei que a gratidão é uma atitude treinada, é uma coisa que a gente tem que praticar para melhorar. Então, como que podemos tornar essa gratidão parte do nosso DNA cristã? Tem uma lista aqui. Tá com a caneta pronta? Primeiro, limita o tempo que passamos contemplando o próprio umbigo. Isso que o meu pai chamava quando a gente ficava com dó de si mesmo. Cegado dos problemas dos outros, porque o meu problema é tão grande, oh, coitadinho de mim, eu só tô olhando para baixo, contemplando o meu umbigo, né? Nessa situação é mais fácil enxergar o negativo e ficar olhando para baixo, olhando só para mim e os meus problemas. Então, como que eu faço isso? Limita o tempo que eu passo fazendo isso e olha para cima, primeiramente para o Pai. Então, para os outros. Existem muitas maneiras que nós podemos servir aos outros. E muitas pessoas que estão com problemas muito mais graves do que os meus, né? Número 2. Pensar mais nas coisas do alto e menos nas circunstâncias físicas e materiais. Abacuque diz, em Abacuque 3, 17 a 19, que mesmo que o mundo esteja literalmente caindo aos pedaços, literalmente, leia para você ver, caindo aos pedaços, ele iria glorificar a Deus. Ele iria, que ele falou, exultar e alegrar. Uma declaração muito, muito boa mesmo. Isso nos ensina que mesmo que as coisas não estão sendo como nós desejamos, devemos sempre estar gratos a Deus e ocupados no serviço do Senhor. Terceiro, mande cartões cartas físicas, sabe aquelas que você tem que escrever, colocar no envelope, levar para o correio, colocar um selo, põe lá, esses mesmo. Faz tempo que você não recebe um desses, né? Mas, porque hoje em dia a gente só fica lá mandando texto e mensagens e tá, tudo bem. Mas quem não gosta de receber uma carta no correio? Acho que todo mundo.
Não carta que vem aí com conta, não. Não falei conta, eu falei carta. Notícias, um cartão de aniversário, alguma coisa assim. É muito difícil receber essas coisas hoje em dia. Mas acho que é uma coisa que nós podíamos ressuscitar essa arte de escrever e mandar essas coisas para as nossas queridas irmãs e amigas. Por quê? Quando você recebe uma carta assim, você sabe que a pessoa teve que comprar a carta, ou teve que escrever, ou comprar o cartão, ou escrever uma carta. Ela teve que levar para o correio, comprar um selo e mandar para você. Então, você não vai só ler um negócio e jogar fora. Você vai guardar aquilo. E vai reler. E outras coisas, né, que você vai ler. Eu fiquei sabendo de duas noivas que casaram com um certo tempinho entre as duas, e a segunda perguntou para a primeira, quando a segunda casou, ela perguntou para a primeira, quanto tempo levou para você mandar todos os seus agradecimentos aí dos presentes que recebeu e tudo? E a primeira falou assim, eu não faço mais isso é uma coisa antiquada, ninguém faz mais isso. A segunda falou assim, muito pelo contrário, as pessoas que deram esses presentes para você quer saber que você recebeu e quer saber que você gostou. Então, eu acho muito importante você agradecer pelas coisas que recebeu. E a segunda ajudou a primeira a mandar os seus agradecimentos. Então, não é uma coisa assim tão antiquada. Número 4. Dar graças. Dar é um verbo. Não é uma coisa que você só sempre pensa ou sente, eu devia fazer isso. É para nos demonstrar gratidão. Falar, cantar, orar, como já fizemos, trabalhar e contar para os outros o que Deus já fez para nós, o que outra pessoa já fez para nós. Número 5, se você não tem feito isso ou não tem essa atitude de gratidão, pede a Deus, que Ele vai dar para você. 6, reconhece que estamos glorificando a Deus quando damos graças. 2 Coríntios 4, 15 e 9, de 11 a 12. Memorize uma passagem bíblica favorita. Número 7. Memorize uma passagem bíblica favorita que te faz sentir feliz. Sabe aquela passagem que você lê e fala, isso faz minha alma cantar. Memorize. Aí você vai carregar por onde você for. Número 8. Que é uma coisa que ultimamente tem sido difícil fazer por causa da pandemia, mas convida alguém para sua casa. Para almoçar, jantar, café da tarde, assistir um filme, comer pipoca, né? Alguma coisa que esteja... Encontre uma maneira de se envolver, de estar envolvida na vida dos outros. Ou com o intuito de evangelizá-los, ou se já são irmãos, para ajudá-los a amadurecer em Cristo. Essa ajuda é uma coisa que uma faz com a outra. E eu tenho certeza que, né, vocês conseguem aumentar essa lista com muitas mais sugestões, mas por agora já valeu o início. Mas vamos lembrar que a gratidão e o contentamento andam de mãos dadas. Eu tenho uma lista de citações aí. Como que eu estou no tempo, Isa? Oi, Ri, tem mais uns 4 minutinhos aí. Tá, eu tenho umas citações que eu encontrei, que eu recebi de uma irmã que me mandou uma ajuda sobre gratidão.
Vou falar algumas delas aí. Felicidade não pode ser destino de uma viagem, comprado, merecido, vestido ou consumido. Felicidade é a experiência espiritual de viver cada minuto com amor, graça e gratidão. E o outro, os cientistas sociais descobriram que a maneira mais rápida de se sentir feliz é praticando a gratidão. Eu achei interessante esse. Não comprometa o que você tem hoje por desejar o que não tem. Lembra que o que você tem agora já esteve entre as coisas que você desejava. Temos duas opções: reclamar porque as rosas têm espinhos ou alegrarmos porque os espinhos têm rosas. O verdadeiro perdão acontece quando você é capaz de dizer: sou grato por esta experiência. John F. Kennedy, que foi um dos presidentes passados dos Estados Unidos, falou isso. Temos que encontrar tempo para parar e agradecer a todas as pessoas que fazem a diferença em nossas vidas. É muito importante que a gente não permita que a correria do dia a dia nos impeça de parar para agradecer a todos que contribuam para a nossa felicidade, né? Mostrar essa gratidão diariamente é uma prática muito, muito bom. É impossível sentir-se grato e desanimado ao mesmo tempo. E com isso, eu vou fechar.